Você que segue conosco aqui no nosso Cidade Alerta, vamos à reportagem inédita do caso Maria Clara, por favor. O culpado que, diante das câmeras, jurou inocência. Gosto tanto da menina. Um crime sem precedentes, com um desfecho chocante. Uma família revoltada com a prisão deste homem, Diogo da Silva Leite, de 23 anos. O padrasto da bebê Maria Clara, de 1 ano e 4 meses. Pelos policiais aqui. Emoção que foge do controle e espalha a revolta entre moradores. A casa onde o assassino morava virou alvo de uma ação incendiária, de populares indignados com tamanha brutalidade. E se não bastasse todo o sofrimento pela morte violenta da filha, esse pai ainda se viu obrigado a dar explicações à justiça. Você está sendo investigado por um crime que você alega, enfim, não ter cometido, não ter sido mandante, como o Diogo está dizendo que você foi? Realmente, né? Porque o que ele disse não tem lógica o que ele quis dizer, entendeu? A única coisa que eu quero agora é bastante justiça para minha filha. A última aparição em público de Adriana, a mãe de Maria Clara, foi no carro do Conselho Tutelar, instantes depois dela ser informada sobre a localização do corpo da filha. O caso foi resolvido pela polícia. A delegada acabou de descobrir tudo. A confissão do padrasto, segundo essa conselheira tutelar, já tem gritos de assassino aqui em volta da delegacia. E a dona Adriana saindo, nossa, arrasada. Arrasada no carro do Conselho Tutelar, vai levá-la para casa. Ela já foi ouvida e, segundo a delegada que investiga o caso, não é considerada suspeita. Inicialmente, eu acho que ela ficou em choque mesmo, sabe? Assim, um baque, uma notícia que ela não esperava ouvir, né? Até por tudo que ela havia me relatado. Então, inicialmente, eu acho que ela também soube mesmo dos fatos aqui com a gente no curso da investigação. Os irmãos de Adriana garantem que ela é mais uma vítima de um plano macabro, planejado e executado pelo marido. Vocês chegaram a falar com ela depois de tudo que aconteceu? Então, ela chegou em casa e eu conversei com ela. Daí eu falei, Dri, meu Deus do céu, por que aconteceu isso com sua filha? Você sabia disso? Ela falou, não, Léo, eu não sabia. Eu só acreditava na parte do sequestro. Eu não ia imaginar que ele ia pegar ela e levar para Taubaté e ia fazer essa crueldade com a minha filha. Desde o primeiro momento, ela acreditou na versão contada por ele, de ter deixado com um desconhecido para ir ao banheiro. É, isso aí. Ele ia vir na cidade resolver o problema do outro menininho que tem problema. Ele falou, amor, tem que resolver esse problema. Daí, como é que nós vai fazer? Não tem condições de você ir. Daí ele se ofereceu para vir na cidade resolver o problema dela. O problema de saúde era esse? Ele é mudo. Ele é mudo. Ah, mudo. Daí ele veio resolver o problema. Daí falou, arruma ela bonitinha aí que eu vou levar ela para passear. Ah, ele pediu para arrumar a Maria Clara. Ele já estava tramando, entendeu? Ele já estava tramando, mas ela não sabia de nada, sem ninguém saber. Ele mostrava um amor muito forte pela menina. A gente nunca ia passar na cabeça de ninguém que ele ia fazer isso, porque ele falava que considerava a menina como se fosse filha dele. Acabei de conversar então com os parentes da Adriana. Eles são os únicos que conseguiram vir até o velório que está acontecendo aqui no centro de Pindamonhangaba. Logo mais, a menina Maria Clara, o corpo dela será enterrado aqui no cemitério da cidade. A Adriana, neste momento, está em um local seguro, está se recuperando de todo esse trauma, mas ela ainda também está na condição de investigada. Ela vai ser chamada a prestar novos depoimentos. Ela que estava em casa quando o Diogo, o companheiro dela e padrasto da Maria Clara, saiu de bicicleta para
uma cidade chamada Taubaté, uma cidade vizinha aqui de Pindamonhangaba. Mas ele disse a ela que iria marcar uma consulta médica para um outro filho dela, para um enteado dele. E pediu a ela: arruma a Maria Clara que eu vou levá-la junto. Eram passeios de bicicleta que ele costumava fazer com a enteada. Agora, a investigação descobriu que ele não titubeou no caminho. Ele seguiu um rumo como se soubesse muito bem aonde estava indo. Quando ele chegou numa trilha afastada, em meio a uma região de mato, ele então pegou uma faca e acabou matando de forma brutal a enteada. E existe ainda a suspeita de uma violência sexual, uma vez que o corpo da bebê foi encontrado sem roupas, sem vestimentas. São detalhes muito sórdidos de um crime que pode ter sido arquitetado nos mínimos detalhes. Mas por que essa sua suspeita em relação a ele? Por conta do passado, do histórico de crimes ou por algum outro motivo, alguma desavença de você? Foi pelo histórico dele. Pelo histórico, o jeito dele estar agindo, o jeito dele falar com as pessoas, entendeu? Aí que eu captei e fiquei com isso na cabeça. Porque do mesmo jeito que eu tive contato com ele à noite, junto com meu irmão, eu já reparei algo nos olhos dele, que ele tinha feito algo com a minha filha. Diogo, que já tinha passagem por tráfico de drogas, foi preso depois de confessar o crime e levado direto para a cadeia pública de Taubaté. Uma pessoa que fez o que fez, uma pessoa fria, aparentemente, assim, pela conduta dele, muita frieza na prática criminosa que ele cometeu. E logo depois que ele teve a liberdade, ele conheceu então a Adriana. Os dois tiveram um relacionamento durante um pouco mais de um ano e ela neste momento está grávida do filho dele, o primeiro filho dos dois. Diogo seria pai e agora está preso, acusado de um assassinato cruel contra uma criança indefesa, uma bebê de pouco mais de um ano de idade. Esteven trabalha como jardineiro e agora luta para ficar com os outros 2 filhos que tem com a Adriana. Esteven, caiu a ficha para você ou ainda não? Ainda não. Ainda não, porque a situação que eu tô tendo agora no momento é focar no que aconteceu, entendeu? E agora também não é só focar na nenenzinha que tá com Deus, mas sim nos outros 2 meus que tá na casa da avó, entendeu? É o que eu tô mais focado no momento. A disputa pela guarda das crianças, segundo a família, estaria entre os motivos que podem ter provocado o assassinato da pequena Maria Clara. Você já conversou com a Adriana depois de tudo isso? Ainda não, eu não tive contato depois disso. Você acha que ela pode ser cúmplice dele? Só eles vão poder explicar lá dentro, porque eu não tô sabendo de nada, entendeu? Mas você quer ter essa conversa, essa oportunidade de perguntar para ela, né? Enfim, ela pode ter alguma informação. Vou deixar na mão da justiça, vou deixar na mão da justiça, que só lá eles vão poder resolver e responder, entendeu? O pai da bebê também se recorda de um encontro nada amigável, quando Diogo chegou a lhe fazer uma ameaça. Teve um episódio de uma ameaça envolvendo arma de brinquedo. Como é que foi isso? Você foi até a casa deles e lá ele teria mostrado uma arma para você? Isso. Eu fui no dia das crianças visitar somente a nenenzinha e os outros 2 meus. Assim por diante, ele foi tipo de ameaça, certo? Falando se tivesse para trocar, nós iria trocar. E foi e mostrou uma 22 falando que iria matar. E aí, por diante, peguei minha bicicleta e fui embora para minha casa. A polícia ainda não chegou a uma conclusão sobre a motivação e investiga a participação de outras pessoas nesse crime bárbaro. Então, acho agora um pouco prematuro relatar esses nomes de que ele me falou. E agora você ainda está no papel de investigado, de ter que dar explicações, uma vez que ele lhe acusou de ser o mandante desse crime brutal?
Então, aí vai ficar só o decreto deles lá para ligação, que eles falaram para mim que vão ligar para mim comparecer na delegacia. E aí eles não me informaram mais nada. E aí eles foram me liberaram. Ah, você chegou a ser interrogado ou ainda não? Ainda não. O corpo de Maria Clara foi encontrado em uma cidade vizinha. Nós estamos chegando no local exato onde o corpo da bebê Maria Clara foi encontrado. Aqui é o começo da trilha, de uma longa trilha que vai até aquele fundo lá onde o Adriano Freires está mostrando. Diogo pedalou cerca de 20 quilômetros até chegar neste local. Ele saiu de casa, colocou a Maria Clara em uma cadeirinha na bicicleta, pedalou até este local que fica no distrito de Quiririm, na região de Taubaté, interior de São Paulo. Região também próxima a Pindamonhangaba. Ninguém sabe exatamente por que ele veio justamente para cá, um local tão distante, sem câmeras de segurança, sem nenhuma testemunha. Se ele veio para cá, ele já veio com a intenção de cometer algo sem chamar a atenção de ninguém, sem ser visto. Vejam só, não há nenhum morador, apenas vegetação. Muita mata, uma extensa trilha. Ele teria também, segundo a polícia, atravessado uma cerca para chegar ao local onde o crime foi cometido, onde ele matou a Maria Clara. E ele não enterrou, ele simplesmente jogou o corpo, abandonou esse corpo da bebê depois de cometer um ato cruel. Foi um crime com bastante violência, fica até difícil da gente descrever exatamente o que ele fez com essa criança. Testemunhas viram Diogo fazer parte desse percurso quando ainda pedalava pela rodovia. Essa foi mais uma prova usada pela polícia para derrubar a versão do suposto sequestro, sustentado pelo padrasto assassino. As testemunhas confirmaram realmente, né? Estiveram aqui na delegacia, confirmaram que viram ele por volta desse horário de 11h20, 11h30, que já estava contradizendo o que ele havia afirmado no registro da ocorrência. Então, nesse momento, foi o primeiro ponto. E o segundo ponto também é a questão das câmeras de monitoramento do COI, né? Que eles não foram localizados, nem ele nem a menina. A gente percebe, olha, é uma região inclusive de difícil acesso, né? Tem uma cerca que foi derrubada. Ele pedalou, então, vários quilômetros, trazendo a Maria Clara de carona na bicicleta e apenas falou à polícia, admitiu que pegou uma faca e com golpes de faca, então, matou a bebezinha de pouco mais de 1 ano. Diogo tentou camuflar essa verdade. Segundo os parentes de Adriana, inclusive ela acreditou na versão contada por ele. Ele conviveu durante mais de 1 ano com a Maria Clara. Se dizia um padrasto extremamente amoroso, zeloso, cuidadoso mesmo, como se tivesse uma relação de afeto com a enteada. Por isso, ninguém poderia imaginar que ele estaria por trás de um crime tão horrível, tão terrível. O fato é que tudo precisa ser investigado, apurado. Em detalhes, o inquérito policial foi instaurado, mas ainda serão necessários alguns dias até se chegar ao resultado do laudo do IML, que vai confirmar se houve ou não violência sexual também no corpo de Maria Clara, entre outras questões que estão sendo levantadas pela polícia nesse exato momento. A própria Adriana terá que esclarecer várias dúvidas e provar que ela de fato não tem participação alguma em tudo isso que aconteceu. Adriana está grávida de 6 meses do homem que matou a sua filha e ainda se sente ameaçada por pessoas que, porventura, podem se rebelar contra ela. E o pessoal tá julgando.
Quem são eles para julgar alguém? Eles não sabem nem um terço da vida, da história dela. E fazer justiça com a própria mão, gente, não vai adiantar nada. Ela, neste momento, está em um lugar incerto. Vocês, ao menos, não sabem dizer, não podemos nem divulgar, porque ela corre perigo de vida. Ela corre sim, porque o pessoal já falou que se encontrar ela, vai pegar ela e vai fazer... Vai acabar matando ela. O que eu quero mesmo é justiça. Eu quero que ele pague o que ele fez com a minha filha. Só quero justiça. Mais nada.